Pedro do Flamengo tem planejamento definido para voltar a ser titular do Mengão. E após pedido de Filipe Luís, o Flamengo e os representantes do lateral direito Varela avançam para a renovação de contrato e o novo vínculo vai até 2027. Léo Ortiz e Léo Pereira são os jogadores com mais minutos jogados pelo Flamengo em 2025 nesse vídeo. Eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. Como nós lembramos, o Pedro voltou a jogar contra o Central Córdoba, jogou até mais minutos do que se esperava. E contra o Grêmio, havia uma expectativa por parte da torcida, pelo menos da minha parte, que o Pedro tivesse mais uma minutagem. Isso não aconteceu. Inclusive, o Filipe Luís explicou a opção dele por não colocar o Pedro como titular. Ele disse o seguinte: hoje o Pedro está disponível. Claro que não está disponível para começar ainda. No segundo tempo, eu acreditava que a gente tinha espaço para contra-atacar e não conseguimos mais pressionar o Grêmio. Era o momento de ataque ao espaço. Optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente nos próximos jogos, disse o Filipe Luís a respeito do Pedro. O Pedro está totalmente recuperado da lesão, mas ele está passando por um processo natural e totalmente esperado, que é o processo de recondicionamento físico. Ele vai seguir aí um planejamento, controle de minutagem minucioso do Flamengo ao longo das partidas. Então, ele não entrou contra o Grêmio por opção técnica do Filipe Luís, mas não quer dizer que ele não estava disponível. Como o Filipe Luís disse, que eu acabei de ler, ele está sim disponível. A opção de colocar o Pedro ou não vai depender de como está a partida, do que o Filipe Luís quer para o jogo e, claro, do desenvolvimento do Pedro ao longo desse período. Ele está treinando normalmente, não sente mais desconforto, mas, né, como nós sabemos, 7 meses sem jogar, ele está sem ritmo de jogo e vai se adequar conforme ele tem minutagem. Não entrou contra o Grêmio, mas isso não quer dizer que ele não vai entrar, por exemplo, contra o Juventude, que é o próximo adversário do Flamengo, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Quem sabe consiga aí meia hora, ou de novo 25 minutos, como foi o caso contra o Central Córdoba. Mas uma coisa é certa, ele está seguindo o planejamento. O Flamengo tem certeza que ele vai estar disponível para o Super Mundial de Clubes 100%. Nós sabemos que o Pedro 100% é garantia de titularidade no Flamengo. Não tem como deixar o Pedro no banco de reservas. E internamente, o planejamento do Flamengo é que o Pedro atinja os números necessários para voltar a ser titular do clube em um mês. Ou seja, em maio, o Pedro vai sim poder estar sendo utilizado como titular nas partidas. Mas tudo vai depender da evolução do camisa 9 do Flamengo nos treinos. E isso não deve demorar, né? Não demorou a recuperação dele, não demorou para ele voltar aos campos. Isso mostra uma dedicação absurda do Pedro, sem dúvida nenhuma, muito comprometido com o Flamengo. E o Pedro, como nós sabemos, voltou a jogar 6 meses e 27 dias depois da sua lesão. Sem dúvida nenhuma, um período recorde para a gravidade dessa lesão. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora da renovação de contrato do lateral direito Guilherme Varela, que após um pedido do Filipe Luís e do Departamento de Futebol para que o Flamengo tomasse, né, mais atitude em relação a essa renovação, o Flamengo e os representantes de Varela avançaram na renovação de contrato. As partes chegaram a um acordo na base salarial e também no prazo do novo compromisso. E esse vínculo novo vai até 2027, como nós sabemos, o Varela é um dos jogadores que tem um contrato encerrando no final de dezembro, ou seja, no meio do ano já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O Filipe Luís entende que o Varela é muito importante para o Flamengo, para o esquema tático do Flamengo, inclusive pode atuar como lateral esquerdo também, que não é a sua posição de ofício, ele é lateral direito, mas pode atuar como lateral esquerdo e já fez isso algumas vezes e algumas vezes muito bem. Então o Filipe Luís quer muito que o Varela permaneça no Flamengo e por isso deseja, né, que o Flamengo, enfim, avance nessa renovação de contrato. E segundo a informação do Vene Casagrande, as partes estão muito bem encaminhadas, é uma questão de tempo, assim como foi com o Gerson, anunciar a renovação de contrato do Varela. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar do Léo Pereira e do Léo Ortiz, que são os jogadores com mais minutagens no Flamengo em 2025. Nós sabemos que o Flamengo está fazendo uma mesclagem, uma rodagem de elenco ali para um controle de carga. Tem muitas competições para disputar, muitos jogos que o Flamengo vai precisar viajar para outro país, vai ter o Super Mundial, então o desgaste físico dos jogadores vai ser muito alto.
Então, tá tendo esse controle de carga, essa rodagem de elenco, porém, dois jogadores aí estão praticamente sempre jogando. Não tem controle de carga com eles não, que são os zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz. Eles completaram contra o Grêmio o 11º jogo seguido como titulares. A dupla de zaga lidera o ranking de minutagem do Flamengo nessa temporada. O Léo Ortiz, por exemplo, está na lista, está no topo da lista. O zagueiro soma 15 jogos, sendo 14 como titular, o equivale a 1.386 minutos em campo. Ele ainda atuou pela seleção brasileira, entrando nos 2 jogos na data FIFA, que foi contra a Colômbia e a Argentina. O Léo Pereira tem um jogo a menos só que o Léo Ortiz, são 14 como titular. Foi substituído em 2 contra o Botafogo e o Inter pelo Brasileirão. Em ambos, saiu nos acréscimos. No total, o Léo Pereira soma, então, 1.361 minutos pelo Flamengo em 2025. A minutagem é praticamente a mesma do goleiro Rossi, que tem os mesmos 14 jogos, com 1.370 minutos jogados. O Pulgar, volante Eric Pulgar, é o terceiro jogador de linha com mais minutos em campo, somando 1.304 minutos. Ele soma 15 partidas pelo Flamengo, mas começou 2 delas no banco. Contra o Central Córdoba, quarta-feira, naquele vexame do Flamengo, inclusive, ele foi poupado no primeiro tempo, pensando no Brasileirão, que é a prioridade do Flamengo, inclusive, que venceu fora de casa. E eu entendo o seguinte, a questão de não rodar os dois é porque, por exemplo, Danilo estava se recuperando de lesão, não tinha ali um zagueiro para repor. Por alguma razão, que ainda tem que ser explicada, o Felipe Luiz não está mais relacionando o zagueiro Cleiton, por algum motivo que a gente desconhece. Então, a gente só tinha o Léo Pereira e o Léo Ortiz e outros zagueiros de base. Por exemplo, o Pablo não é utilizado, e o Cleiton também não está sendo utilizado. Então, quem que ele ia colocar? Jogadores da base, né? Não passa uma confiança para o Felipe Luiz. Então, nesse momento, Léo Pereira e Léo Ortiz são jogadores com mais minutos e eu creio que é por falta mesmo de elenco, por falta de opção do Felipe Luiz. Senão, com certeza, eles também estariam passando por essa rodagem, por essa mesclagem de elenco. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação? Até a próxima.